Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal, né? Ao canal que nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre finanças. Nós falamos aqui sobre aposentadoria, sobre renda passiva, falamos aqui sobre oportunidades de negócio, oportunidades que você tem para poder fazer alavancagem financeira na sua vida, né? E meu nome é André e eu estou aqui para poder trazer alguns esclarecimentos para você. Eu queria começar o assunto de hoje, eu não vou ter condições, já vou te adiantando de cara que eu não vou ter condições de terminar tudo num único vídeo, porque o assunto é um pouco extenso que eu tenho para trazer para vocês aqui. Mas eu prometo que eu vou concluir a parte principal aqui, que é abordar para vocês algumas realidades, algumas coisas que acontecem na Previdência Social. Então, bora aqui para a tela do meu computador, né, que eu fiz uma pesquisa e anotei algumas coisas importantes. Eu queria discutir com vocês essas coisas importantes que eu coloquei aqui, tá? Desde já eu peço o teu like aí, porque esse vídeo deu trabalho para fazer, essa pesquisa deu trabalho para fazer, né? Então eu tive que conversar com muita gente, buscar informações em algumas fontes, são fontes confiáveis, inclusive, né? Que eu trouxe esses dados, que eu trouxe essas informações que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. E nada mais justo que você dê o seu like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva para ter muito mais conteúdos, muito mais informações. E obviamente esse canal não é de blá blá blá. Eu não mostro só teoria, mas eu mostro prática também. Eu mostro problemas, mas eu mostro também soluções, como você resolve os problemas que são apresentados também. Bom, sem mais delongas, vamos aqui para a tela aqui do meu computador, né? O INSS, na verdade, ele é chamado de Instituto Nacional de Seguro Social, né? Ou seja, no Brasil. Atualmente, o ministro é o ministro Carlos Lupe, né? Que ele é o atual ministro do INSS. Essas informações, esses dados aqui, eles estão mais atualizados, mas a data mais antiga de algumas informações aqui datam de 4 de abril de 2023. Então, ao invés de eu colocar a data de hoje, né, da atualização dessas informações, eu peguei as datas da última fonte, da mais antiga, só para vocês terem uma noção de quão recente é essa pesquisa aqui, tá? Então, o que significa INSS? Instituto Nacional do Seguro Social Brasil. INSS é a sigla do Instituto Social do Seguro Social. INSS, olha só que interessante, é o órgão responsável pelo pagamento. Ele é um órgão, ok? Então, vamos grifar isso aqui, ó. Ele é um órgão. E esse órgão tem uma responsabilidade que é o quê? Pagamento de benefícios previdenciários, tá? E os benefícios previdenciários não se limitam apenas à aposentadoria. Então, aqui ele cita vários, ó, como aposentadoria, seguro-desemprego, né, auxílio-doença, pensão por morte ou outros, né? Então, aqui são benefícios que ele paga, que ele distribui. Então, ele recolhe esse débito aí chamado de INSS, né, do nosso pagamento lá, e debita isso aqui na folha. Então, legal. Então, ele foi oficializado em quando? Em 27 de julho de 1990, ok? Então, aqui eu coloquei um link para simular a aposentadoria. Você precisa de um cadastro lá no Gov, né, no gov.br, para você poder conseguir acessar esse link aqui, tá? Então, eu vou acessar esse link só para a gente poder ter uma ideia aqui, né? Então, deixa eu copiar esse link aqui. Eu vou colar esse link aqui em algum local aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho algumas validações que eu fiz. E vou colocar esse link aqui, tá? Da aposentadoria. Colar. Enter. Pronto, você tá vendo aí, né? A página da Previdência, ó, sistema indisponível no momento, né? Por favor, tente novamente alguns minutos. Eu tô tentando aqui, mas enfim. Depois eu volto aqui e tento novamente acessar para fazer uma simulação. Isso aqui é só para mostrar para vocês, no meu caso real, como que seria a minha aposentadoria pelo INSS, né? Com quanto tempo que eu levaria. Eu já tinha feito essa simulação, vou dar um spoiler para você aqui. Eu precisaria de mais 20 anos de contribuição, tá? Para mim poder conseguir fazer essa aposentadoria. E outra, eu ia aposentar pelo mínimo, porque eu tenho 16 anos e meio de contribuição pelo INSS e na época que eu era CLT, eu ganhava salários baixos, né? Como CLT. Então, automaticamente, a minha validação ali seria pelo salário mínimo, tá?
E aqui está falando aqui, seguindo nosso texto, ó, o objetivo da Previdência Social é garantir a renda do contribuinte e de sua família em alguns casos como doença, acidente, prisão, morte ou velhice. Tá? Então o que acontece? É um órgão que te assegura o direito de você receber um benefício. Tá? E que benefícios são esses? Ou seja, quais casos que você tem acesso a esse benefício? Então, casos como doença, então tem que investigar qual tipo da doença, não são todas as doenças, tá? Acidente, não são todos os tipos de acidente. Gravidez, depende muito do caso, do registro da mulher, né? Para ela poder ter aquele tempo dela, né? De maternidade. Prisão, depende muito do caso também. Morte e velhice, também depende muito dos casos também. E velhice está ligado ao quê? A aposentadoria, obviamente, tá? Mas são casos e casos que devem ser analisados por isso aqui. Para ter essa proteção, no entanto, é necessário estar inscrito no RGPS. Nós vamos falar já já sobre ele aqui, tá? E contribuir com o valor mensal ao INSS, ou seja, os pagamentos são mensais e consecutivos. Então você tem que pagar isso aqui de forma consecutiva. O papel do INSS, portanto, é executar, isso aqui é importante, ó, os benefícios previdenciários previstos no Regime Geral de Previdência Social, tá? Incluindo controlar e realizar pagamentos e aposentadorias de outros benefícios, como auxílio-doença e pensão por morte. Então, basicamente, o INSS é o quê? É um órgão que faz a gestão e define quem tem direito a receber, quem não tem direito a receber e quem tem direito a receber, quando e como e quanto vai receber, tá? Então, ele vai ter que definir essas coisas aí, né? Os benefícios previstos na Previdência Social são aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, né? Então aqui tem diversas coisas aqui que podem ser salientadas, né, como direito, né, a ter esse benefício, tá? Aqui eu coloquei aqui para vocês aqui uma tabela para a gente poder ter ideia, né? Que é uma tabela mais comum que o INSS adota para o cidadão ter uma ideia de como que seria a contribuição e qual o salário, aliás, qual o percentual que seria debitado de acordo com o salário que o cidadão ganha, né? Ou seja, qual a contribuição que ele vai entregar, né? Agora tem uma outra tabela aqui, ó, para contribuinte individual facultativo. Então, no primeiro caso, era o cara que era obrigado a contribuir, que era debitado diretamente da CLT, do registro de carteira em trabalho que a pessoa tem, tá? Agora aqui é aquele autônomo, né? Aqui se enquadra os MEIs, aqui se enquadra os empresários, as pessoas que querem contribuir por conta própria, tá? Então, segue a regra de 1.045, só que aqui vai ser 5%, tá? E não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, por certidão de tempo de contribuição. A alíquota exclusiva do facultativo de baixa renda. Aqui embaixo, pegando o mesmo valor, você tem uma alíquota de 11%, ou seja, mais que o dobro. Não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E essa alíquota aqui, ela é exclusiva Plano Simplificado de Previdência. É uma outra forma que tem. E de 1.045 até o teto de 6.101.06, desculpe, 20% que dá direito a todos os benefícios previdenciários. Ou seja, se o cara quiser aposentar facultativamente, sem ser CLT, o cara que não é CLT, por exemplo, e quiser ter todos os direitos previdenciários, ou seja, esses benefícios que nós lemos aqui em cima, aqui, ó, ou seja, se ele quiser se enquadrar em algum desses benefícios e reivindicar algum desses benefícios, o contribuinte facultativo, ele tem que contribuir com 20%, ok? Entre R$ 209 a R$ 1.220, que é o teto de contribuição que ele tem para poder colocar aqui, ok? O cálculo do INSS não é uma coisa simples, tá? Não é uma coisa... Tem várias variáveis que dependem. Então, eu peguei um exemplo aqui do Nubank, eu achei muito legal esse exemplo aqui, para a gente poder ter mais ou menos uma ideia de como é que funciona esse cálculo. Vamos lá. Como calcular o INSS sendo empregado
empregado doméstico ou trabalhador avulso, né? Calcular o INSS sendo empregado doméstico, trabalhador avulso não é tão simples quanto parece. O cálculo deve ser feito faixa a faixa progressivamente e somado no final. Então veja que é uma sequência de variáveis. Então vamos pegar aqui um valor de uma pessoa que ganha mais ou menos R$4.000 e vamos tentar fazer esse cálculo aqui para a gente poder ter mais ou menos uma ideia de como é que funciona. Então, olha só. Uma pessoa com salário de 4.000 deverá calcular o valor do INSS em todas as faixas, considerando o limite de cada uma e somar tudo, tá? Em vez de usar apenas a alíquota da última faixa, que é 14%. Tem que pegar todas as faixas. Então, por exemplo, o cara que ganha 4.000, ele entra na faixa do 1.045, que é o 7,5%, ou seja, que daria R$78, né, de contribuição, que é 7,5% de 1.045. Ele se enquadra, por 4.000 ele entra na segunda faixa salarial, que vai dar 9% de contribuição. Ele entra na terceira faixa, que 4.000 está dentro dessa terceira faixa aqui, que é os 12%. E ele entra na quarta faixa, tá? Que ele está entre 4.000, o 4.000 ele está acima dos 3.034,40. Ele está acima, está abaixo dos 6.000, mas está acima. Então ele entra na quarta faixa sim, tá? Que é os 14%. Então você não pode jogar direto os 14%. Você tem que passar por todas as faixas, né? Primeira, segunda, terceira, quarta faixa, somar todas as contribuições, ou seja, somar o 78, mais o 94, mais o 125, mais o 121, tá? Você soma tudo isso aqui, ó, a galera inteira aqui, ok? E aí você vai contribuir. Qual é a sua contribuição para o INSS? Dá 418,93, ou seja, dá mais de 10%, se você for calcular aqui, tá? Agora, basicamente, como o INSS funciona? Presta atenção nisso aqui também, que isso aqui é muito importante, tá? Os recursos do INSS são administrados por meio do FRGPS, que é o Fundo de Regime. Olha só o nome aqui, o nome é fundo, né? Mas de fundo não tem nada. Vamos ver, você vai ver na frente. Fundo do Regime Geral de Previdência Social, tá? O FRGPS, que é um fundo criado para receber contribuições previdenciadas dos trabalhadores e empregados. Isso é debitado direto na fonte, ou seja, se você trabalha com carteira registrada, esse débito é feito automaticamente antes mesmo de você receber o teu salário. Você recebe o teu salário já com esse desconto aqui, tá? E aqui ele fala que elas são recolhidas mensalmente. Eu não vou ler tudo que tá aqui, tá? Inclusive pelo pagamento do MEI, né? Quem é MEI sabe que o INSS tem que ser recolhido, né? Os valores, essa informação é importante, ó. Olha só. Os valores arrecadados pelo INSS são utilizados para custear os benefícios previdenciários, incluindo a aposentadoria. Então, aqui embaixo, aqui, ó, incluindo a aposentadoria, ok? Quando o segurado se aposenta, o INSS realiza o cálculo do valor do beneficiário com base em fatores como tempo de contribuição, idade e média salarial. São as variáveis que eu falei que ele vai calcular lá para a aposentadoria. Após a concessão da aposentadoria, o INSS é responsável por efetuar os pagamentos. Então, como nós vimos lá em cima, ele é um órgão executor. Então, ele que vai efetuar os pagamentos da aposentadoria, tá? Esses pagamentos são feitos por meio de depósitos em conta bancária em uma data específica de acordo com o calendário do pagamento do INSS. A gente chama isso aqui de data de aniversário, que é o pagamento da aposentadoria para os beneficiados, né? É importante destacar que a gestão do INSS envolve não apenas o pagamento das aposentadorias, mas também outros benefícios como auxílio-doença, etc. A gente já tinha falado lá na frente, né? Aqui é um texto só dizendo, que eu coloquei aqui, ó, que vale ressaltar que a gestão dos recursos do INSS é uma tarefa complexa, né? E que o sistema previdenciário brasileiro passou por reformas em 2019, alterando as regras, tá? Na frente vamos falar um pouquinho mais sobre como é que esse fundo funciona. Aqui começa a ficar um pouco mais interessante. Ó, o fundo, né? O FRGPS tem reservas e fundos para bancar os salários dos aposentados pelo INSS no Brasil atualmente e terá futuramente? É uma pergunta, tá? E aqui, olha só a resposta para essa pergunta, de acordo com a pesquisa que eu fiz aqui, ó. O Fundo de Regime Geral de Previdência Social, que é o FRGPS no Brasil, não possui uma reserva específica para pagamento dos aposentados,
O sistema previdenciário brasileiro adota o princípio de repartição, em que as contribuições previdenciárias dos trabalhadores ativos são utilizadas para pagar os benefícios dos segurados, aposentados, pensionistas e demais beneficiários. Ou seja, todo o valor que é recolhido nesse momento do INSS, que você está pagando, que você está contribuindo, etc., não é depositado para você poder utilizar futuramente quando você se aposentar. Ele é utilizado no momento para poder bancar os aposentados atuais. Então, o que o governo faz? Ele recebe e aí paga os benefícios. Recebe, paga os benefícios. Ele não faz reserva nenhuma, tá? E lá na frente você vai ver como é que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, tá? Aqui começa a falar algumas coisas. Depois eu vou liberar esse documento para você poder ter acesso a ele, tá? Para você poder verificar. Vou colocar o link aqui embaixo para você poder estar baixando, né? Então aqui, ó, tá falando aqui, em outras palavras, as contribuições dos trabalhadores e empregados são arrecadadas e em seguida utilizadas para pagar os benefícios daqueles que já estão aposentados. Esse modelo baseia-se na ideia de solidariedade intergerencial, em que as gerações mais jovens sustentam os benefícios dos mais velhos. Mas cá para nós, isso aqui é um perigo, porque é o seguinte, o que está acontecendo com a população brasileira hoje? Graças a Deus, a expectativa de vida aumentou, por isso, na época do governo Bolsonaro, foi feita a reforma previdenciária, né, que Paulo Guedes sugeriu que fizesse esse aumento aí da expectativa por idade, e essa reforma previdenciária, na verdade, ela, entre aspas, empurrou meio que com a barriga, um problema que não vai ter como empurrar mais com a barriga, não vai ter como a pessoa... vamos dizer assim, você aumentar a idade de aposentadoria da pessoa até determinado ponto, se a população brasileira está envelhecendo menos e ficando cada vez mais jovem, o que vai acontecer? Esses jovens um dia vão ficar cada vez mais velhos. E pelo censo atual que saiu agora, pela pesquisa que saiu atual agora, a taxa de natalidade do Brasil reduziu bastante. Então, assim, existem previsões, que eu vou falar um pouco mais no final aqui desse vídeo aqui, que daqui a 20 ou 30 anos você muda totalmente essa pirâmide. Então, a pirâmide hoje, que ela está montada de uma forma onde você tem mais contribuintes e menos beneficiários, está positiva, a balança fica positiva. Por que ela fica positiva? Porque você tem mais dinheiro em caixa e consegue pagar essas pessoas. Agora, como é que você tem mais dinheiro em caixa e não consegue ter um fundo de reserva? Para onde está indo o restante desse dinheiro, né? Então, assim, o problema que está aqui não é esse. O problema que está aqui é o seguinte: se a população brasileira continuar envelhecendo mais e tendo menos pessoas ativas, quem vai sustentar esse restante dessa população que está envelhecendo? Qual a tática agora da Previdência para isso? Então, guarde essa questão, nós vamos falar dela mais adiante aqui, tá? Então, aqui, ó, portanto, olha que grave. Olha que grave, portanto, não há uma reserva específica no FRGPS destinada exclusivamente ao pagamento dos aposentados. O INSS administra os recursos arrecadados, garantindo que os pagamentos dos benefícios sejam realizados de forma adequada e regular. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso, não é? É importante mencionar que o sistema previdenciário brasileiro enfrenta desafios financeiros aqui, né? A gente está falando de outros problemas que existem também no sistema previdenciário brasileiro, né? E falando aqui sobre as reformas que têm tentado melhorar o déficit, só que isso é questão de tempo. Uma hora a barreira vai estourar, tá pingando água na barreira lá, né? Ou seja, a população vai envelhecer cada vez mais e vai ter cada vez menos pessoas ativas. E aí, como é que vai sustentar esse número de pessoas? Agora, olha que pergunta interessante que eu fiz aqui na minha pesquisa e que eu procurei saber a resposta dela, né? Eu estou comparando aqui agora a previdência privada brasileira com a previdência privada americana, né? Então eu coloquei assim, ó: a Seguridade Social americana funciona da mesma forma que a Seguridade Social brasileira? Olha só que coisa interessante, né? E o que eu tive de resposta depois de pesquisar isso aqui nos Estados Unidos, que é onde eu moro agora atualmente, olha só, a situação da Seguridade Social nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Nos Estados Unidos, o sistema previdenciário é conhecido como Seguro Social, Social Security, né? E também opera em um modelo de repartição semelhante ao adotado no Brasil, ou seja, ele recebe de pessoas
E essa verba, parte dela é destinada a pagar os beneficiários. Mas olha só o que acontece, tá? No entanto, há algumas diferenças significativas entre os dois sistemas, tá? Ao contrário do Brasil, os Estados Unidos têm um fundo de reserva específico chamado Social Security Trust Fund, né, que é mantido pelo governo federal, e esse fundo tem o objetivo de acumular os recursos para garantir o pagamento dos beneficiários e aposentados no futuro. Olha que interessante. O governo federal americano, ele recolhe o pagamento, né, do Social Security, né, de todo mundo que trabalha, todo mundo aqui nos Estados Unidos é obrigado a pagar o seu Social Security, né? Você recolhe esse imposto, você paga esse imposto. Só que o que o governo faz com esse recolhimento? Parte dele ele paga realmente beneficiários, previdenciários, pessoas da mesma forma que faz no Brasil, só que parte dele vai para esse fundo, esse trust, né? Que é um fundo para garantir que os aposentados futuros tenham condições de poder se aposentar. Ou seja, o governo não mexe nesse fundo. Esse fundo fica lá, fica investindo, fica crescendo, fica aumentando cada vez mais, né? É uma reserva econômica financeira que existe. Mas, enquanto isso, o que o governo está fazendo? Ele está pagando, não usando esse fundo. Ele está pagando os aposentados da mesma forma que o Brasil faz. Agora, o que o Brasil está fazendo com o restante do recolhimento? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, tá? Mas fica comigo aqui. Então, olha só. O Social Security Trust Fund é financiado principalmente por meio das contribuições previdenciárias dos trabalhadores empregados nos Estados Unidos. No entanto, ao longo dos anos, houve preocupação em relação à sustentabilidade do fundo devido ao envelhecimento da população e ao aumento dos gastos dos benefícios. Então, olha só. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, acontece o mesmo risco, que é uma coisa natural que está para acontecer no Brasil. Porém, esses países estão se precavendo para isso. Mas o Brasil não. Esses países, eles têm os seus fundos, eles criaram os seus fundos e estão trabalhando os seus fundos para poder garantir a aposentadoria, né, dos seus aposentados depois de um certo tempo. Mas o Brasil não tem feito isso, tá? É uma preocupação do governo americano. O governo americano ele tenta melhorar isso, mas a situação dos Estados Unidos, pelo menos as pessoas que vão se aposentar daqui a 20 ou 30 anos, ela, entre aspas, está garantida, tá? Então vamos lá. Atualmente, o fundo é composto por títulos do governo dos Estados Unidos, né, que representam uma dívida do governo para com o fundo. No entanto, é importante destacar que o fundo enfrenta desafios de longo prazo, pois as projeções indicam que as despesas futuras com os benefícios podem superar as receitas de contribuição. Olha só, mesmo aqui nos Estados Unidos, o governo americano fazendo esse fundo, não mexendo nesse fundo, investindo, fazendo essa bola de neve positiva crescer cada vez mais, existe a preocupação de que pode ser que esse fundo seja insuficiente. E medidas estão sendo tomadas para contingência, né, desse problema, né? Então você vê que é um problema natural, na verdade, né? O envelhecimento das pessoas aumentar em proporção à natalidade diminuir e a contribuição diminuir é um problema que está acontecendo no mundo inteiro. E os países estão preocupados com isso. Inclusive estão tomando providências para que essas coisas não afetem a geração futura. E como é que está isso no Brasil? Né? Então vamos lá então. Para garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário nos Estados Unidos, podem ser necessárias medidas futuras, como ajustes nas regras da elegibilidade, aumento das contribuições ou alterações dos benefícios, tá? Essas são apenas algumas soluções que o governo americano sugere, né, que sejam feitas, né? No entanto, é importante ressaltar que qualquer alteração no sistema previdenciário americano envolve debates políticos complexos e requer aprovação legislativa, como sempre, né? Então aqui nos Estados Unidos nós temos vários partidos como existe lá no Brasil. Aqui você tem dois tipos, que são os democratas e os republicanos, né? Os democratas, eles olham para a nação americana soberana. Perdão, os republicanos olham para a nação americana soberana, é o contrário. E os democratas olham para os benefícios que essa nação pode trazer para o povo de forma geral. Então, as duas são importantes, as duas mantêm esse equilíbrio. Uma olha para o progresso, o avanço do país, a outra olha para os benefícios, né, ou talvez malefícios que esses avanços, esse progresso podem ter. Então, uma acaba equilibrando a outra. Então,
No resumo aqui eu coloquei assim, ó, portanto, embora os Estados Unidos tenham um fundo de reserva específico para a Seguridade Social, o Social Security Trust Fund, a sustentabilidade financeira do sistema previdenciário é uma preocupação em ambos os países, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Isso é uma preocupação. Só que nos Estados Unidos ele já vem tomando medidas para isso, né, para resolver, para contingenciar isso aí. Agora olha só, qual a situação da previdência para os atuais aposentados pelo INSS no Brasil? Então olha só, no Brasil a proporção de contribuintes no INSS em relação aos beneficiários do INSS tem sido uma preocupação, especialmente devido ao envelhecimento da população e ao déficit previdenciário. Então, olha só, até 2021, que era os números que a gente tinha na época, né? A gente tinha uma tendência de crescimento desses números dos contribuintes. Então, uma tendência de crescimento dos beneficiários. Então, os beneficiários, em 2021, eles já estavam quase que ultrapassando os contribuintes. Então, nessa relação, o que acontece? Você acaba tendo poucos contribuintes. Então, qual é o resultado disso? O resultado disso é o seguinte: as pessoas que se aposentavam, por exemplo, na década de 2000, no início da década de 2000, que ganhavam lá seus 4 salários mínimos, hoje está ganhando em média mais ou menos 1,5 salário mínimo. E vai só diminuindo. Por quê? Porque tem que essa crescente contribuição que está vindo, ela não banca só os aposentados, como nós vimos aqui. Elas bancam também pessoas que têm doenças, pessoas que têm problemas, outros tipos de benefícios são bancados com esses recursos. Então o que acontece? A Previdência ela sofre com isso porque ela tem que fazer uma gestão distribuindo esses ganhos. E as pessoas que contribuíram muito para o INSS, para se aposentar com um salário um pouco maior, a gente chama de teto aí no Brasil, né? Elas acabam sofrendo também com isso, porque elas têm os seus salários reduzidos para que o INSS seja justo, entre aspas, continuando pagando os outros aposentados e pagando os demais benefícios. Ou seja, é uma bolha, isso vai acabar estourando a qualquer momento, tá? Então, voltando aqui, ó. Essa dinâmica demográfica cria um desafio para a sustentabilidade do sistema previdenciário, uma vez que menos trabalhadores ativos estão contribuindo em comparação com o número crescente de beneficiários como aposentados e pensionistas, né? Essa diferença no número de contribuintes e beneficiários pode levar a um desequilíbrio financeiro no sistema, com a possibilidade de déficit na Previdência Social, e o déficit ocorre quando as despesas com benefícios previdenciários superam as receitas provenientes dessas contribuições previdenciárias. Ou seja, aquilo que nós falamos, a arrecadação ela acaba sendo inferior ao gasto. O gasto começa a ultrapassar. Então, em 2021, isso começou a ficar muito evidente, começou a aparecer demais isso aí. Em 2019, mesmo com a reforma da Previdência que houve, porque isso é uma coisa de que leva um certo impacto para poder começar a trazer seus benefícios, né? Aquele problema já vem se arrastando. O problema de onde você ter uma contribuição menor do que o gasto que você tem, isso é matemática pura, matemática simples, né? Se eu ganho 100 e gasto 150, óbvio que eu estou com um déficit de 50. Qual o problema? O problema é que isso não vai melhorar com o tempo. Então a reforma da Previdência em 2019, na verdade, ela foi empurrar um pouco com a barriga, foi adiar um pouco, né? Ou seja, peraí, calma, o número de aposentados que estão vindo estão crescendo mais do que o de contribuintes, então vamos tentar reverter isso um pouquinho, vamos jogar os aposentados para menos. Como é que você faz isso? Você aumenta a expectativa da aposentadoria, aumenta o tempo de aposentadoria, dificulta, entre aspas, um pouco a aposentadoria. Por quê? Porque aí, nesse filtro, vão passar menos aposentados agora, menos pessoas para poder se aposentarem e a contribuição continua sendo um pouco maior, tá? Ou seja, continua pagando as contas. Mas que nem eu falei, isso é empurrar com a barriga. Isso aí vai chegar um momento que não vai ter condições mais de fazer isso. Ou seja, vai aumentar a aposentadoria por tempo agora para 80 anos, porque aumentou a expectativa de vida. Quer dizer, o cara, em vez de se aposentar com 67, vai se aposentar agora com 87 anos? Não faz sentido, né? Então, assim, isso aqui realmente está com as pernas curtas e o Brasil não tem, como nós vimos aqui, nenhum fundo de reserva para sustentar os futuros aposentados pelo INSS. Eu e você, por exemplo, se a gente não se cuidar em ter alternativas, né, nós vamos ter problema. É o que vai mostrar agora a pesquisa nessa realidade, ó. O que esperar da Previdência Social
nos próximos 20 ou 30 anos, né? É uma suposição com base nos dados atuais e históricos anteriores, porque o futuro ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Talvez a situação o governo consiga fazer, eu duvido muito disso, né? Mas consiga reverter isso de alguma forma. Eu duvido muito que isso possa acontecer. Mas as tendências do que estão acontecendo é exatamente o que está mostrando a pesquisa que eu vou trazer para vocês aqui agora. Existem algumas tendências demográficas e econômicas que podem influenciar a situação previdenciária de previdência social no Brasil no futuro. O envelhecimento da população e a diminuição da taxa de natalidade são fatores que impactam diretamente o equilíbrio entre contribuintes e beneficiários. Ou seja, numa situação onde você tem mais beneficiários e menos contribuintes, como nós já falamos, isso causa um desequilíbrio muito grande, tá? E aqui o que essa pesquisa, na verdade, ela está dizendo? Eu vou deixar esse texto aqui para vocês lerem, para vocês entenderem com calma isso aqui, tá? Mas basicamente ela está dizendo que essa bolha, ela deve estourar entre 20 a 30 anos. Ou seja, nos próximos 20 ou 30 anos, é muito provável que o governo não tenha condições mais de pagar aposentados. Ou seja, ele deve criar uma outra regra. Uma regra agora diferente, não é regra para você se aposentar mais, agora vai ser uma regra para quem tem direito a receber benefício. Talvez ele vai criar uma regra desse tipo, olha, nós resolvemos que mesmo que você se aposentou, mas se você não se aposentou por uma doença muito ruim, por invalidez, se você não se aposentou por alguma causa que realmente te impeça, de verdade é impossível você trabalhar, então, a menos que não seja isso, você vai continuar recebendo, a menos que não seja isso, você não vai receber mais seu salário, mesmo você sendo aposentado. Então pode ser que lá na frente a Previdência mexa os pauzinhos na lei previdenciária, onde vai mudar as regras do INSS para pagamento dos aposentados, ou seja, das pessoas que já se aposentaram, que já têm direito adquirido. André, mas é direito adquirido não muda. Vai lá na Venezuela ver para você ver. Vai na Argentina ver, entendeu? Vários países aí fora, gente, inclusive países vizinhos aos nossos, tiveram regras mudadas que eram direitos adquiridos de décadas. E essas regras foram mudadas porque o país faliu. Não tem como mais socorrer. Você compra uma passagem de barco, de navio para viajar em tal lugar e o navio vai afundar, né, e a passagem está aí escrita assim, você em hipótese alguma pode se molhar. Não adianta você mostrar esse bilhete pro capitão do navio, não. Olha, aqui está dizendo que eu não posso me molhar. O capitão vai rir na sua cara e vai olhar, o navio está afundando. Você quer o quê? Flutuar? Você quer voar? Quer que eu te dê asas? Não existe, pessoal. Para com essa ilusão. Não existe isso. Quando a bomba estourar, a bolha estourar, pode ter certeza que eles vão mexer na lei previdenciária e não mais nas condições de aposentadoria. Eles vão mexer nas condições de quem tem que receber salário. Então, mesmo que você consiga se aposentar agora por tempo de serviço, isso não é garantido daqui a 20 ou 30 anos que você vai se manter recebendo seus salários. Tem caso e relato que eu vou colocar para você aqui, nesse vídeo aqui, de pessoas que recebiam 4 salários mínimos quando se aposentou em 2000, um senhor que se aposentou em 2000 aqui, recebia 4 salários mínimos, hoje recebe 1,5 salário, tá? Esses cortes, eles vão acontecer para quê? Porque o governo não arrecada o suficiente para bancar essas pessoas. Então, daqui a pouquinho, ele mexeu agora em quê? Nas regras para se aposentar. Daqui a pouquinho não vai dar mais para mexer nas regras para se aposentar. Daqui a pouquinho ele vai mexer o quê? Nas regras de quem já se aposentou. Ele vai dizer o seguinte, agora deixa eu dizer uma coisa, todos vocês são aposentados? São. Eu vou dizer agora quem vai continuar recebendo aposentadoria e quem não. Ele vai fazer isso. Pode ter certeza que é isso que vai acontecer. Então, assim, eu vou trazer para vocês agora aqui só uma ilustração rapidinha para mostrar um gráfico muito fácil de você entender aqui o que é que vai acontecer nos próximos anos. Olha só. A situação da Previdência em 1990 ela era assim, ó. Você tinha mais contribuintes e menos previdenciários. Então a balança estava positiva, né? Ou seja, você arrecadava mais do que você tinha de custo, né? Em 2023, nesse ano, a balança começou a virar, tá? Então hoje você tem menos contribuintes e mais beneficiários, mas você tem regras, ou seja, você não pode cobrar mais, né? Então o governo está inventando formas de poder suprir isso aqui, tá? Porque não está recebendo o suficiente para isso. Mas ele pode mexer nos beneficiários.
Ele pode vir nos beneficiários e colocar regras, como a reforma, por exemplo, previdenciária de 2019. Tentar empurrar alguma coisa com a barriga. Mas você vê aqui nesse gráfico que o número de beneficiários já vem aumentando. O que vai acontecer daqui a 20 anos? Perdão, o que vai acontecer daqui a 30 anos, né? Isso é uma tendência, tá, pessoal? Não quer dizer que realmente isso vai acontecer. Isso que eu vou mostrar aqui vai acontecer de verdade. Mas é uma tendência que pode acontecer. Situação da Previdência em 2053 vai ser o seguinte: nós vamos ter menos contribuintes. Então veja que o funil aqui, ó, ele é pequenininho, menos pessoas entrando e mais pessoas saindo, né? Então, ou seja, no geral aqui você tem menos arrecadação. E aqui você vê que a boca do funil aqui é mais larga e aqui embaixo aqui é maior ainda, ou seja, você tem muito mais pessoas precisando de benefício. Então, assim, você tem um problema, aqui embaixo tem o texto discorrido, tem os depoimentos aqui, as fontes dos depoimentos dos vídeos que eu vou colocar agora para você poder ver aqui. Mas, em resumo, você vê o seguinte, você percebe que a bolha previdenciária ela é muito alta. Eu vou colocar agora só para você uns cortes desses vídeos aqui, mas o link desses vídeos está na íntegra nesse documento que está disponível para você poder estar baixando. Dá uma olhadinha nesses depoimentos aí agora. Eu quero deixar gravado o meu protesto contra a Previdência Social, porque eu me aposentei com 65 anos de idade no dia 24 de maio de 2000. Eu saí aposentado com uma importância razoável que me permitia, com mais algumas economias que eu possuía, viver bem com minha família. Mas a cada ano é cortado e o meu salário vai me reduzindo. Ele era considerado mais ou menos 4 salários mínimos, hoje só não chega a 1,5. Aqui está a carta de concessão que me foi feita no dia 24 de maio de 2000. Entrei na justiça pedindo uma revisão e, por infelicidade minha, eu saí com 403 de aposentadoria. Com outras rendas pequenas que eu tinha, eu estava vivendo tranquilo. Mas a idade chegou, a saúde não é a mesma, e hoje eu tenho que viver somente do meu salário de aposentado. Pois bem, esse governo meteu a mão e hoje eu estou com 1.130, parece. Ou seja, um salário mínimo e mais um pedacinho. Ora, quem saiu com quase 4 salários mínimos não está satisfeito, né? Porque isso ninguém pode ficar parado, não. Isso é uma vergonha. Como é que pega uma pessoa que se aposentou sem ter nada a ver com o fator previdenciário e mete o fator previdenciário? Até outra vez. Boa tarde a todos que vão me ouvir nesse vídeo. Primeiramente, pedir desculpas, porque hoje eu vou fazer um desabafo, mais um desabafo meu. Eu sou um aposentado brasileiro. Meu nome é José Paulo de Rezende. Sou aposentado brasileiro. O que adianta sermos a 7ª economia do mundo quando nós passamos privações, necessidades? O que este governo acha que, se achando a 7ª economia do mundo, eu sou um simples trabalhador brasileiro. Eu e milhares de trabalhadores, sendo aposentados brasileiros e sendo aposentados da Vale, trabalhamos. Nós agora merecemos respeito. Infelizmente, não é isso que se vê. Infelizmente, os governos, tanto o anterior como esse e outros governos, nos colocaram em situação crítica e os nossos benefícios estão cada vez mais defasados. Eu peço a todos, acordem. Muito obrigado a todos. José Paulo de Rezende, aposentado brasileiro e aposentado do Aerosmart. Muito obrigado. Bom, pessoal, você viu que o INSS praticamente é uma bolha, é um sistema falido, está quebrado, é só questão de tempo, ok? E você vai continuar dependendo do INSS?
Você vai continuar... E se você tiver na idade... André, o que é que eu faço? Eu tô perto de me aposentar. E agora? O que é que eu faço? Bom, eu diria que você devia ter se preocupado, feito essa pergunta 20 anos atrás, né? Quando eu fiz essa pergunta há 20 anos atrás, foi exatamente essa resposta que eu queria. O que vai acontecer comigo quando eu me aposentar? Então eu corri atrás de formas de poder me aposentar. Então eu vou trazer para você um outro vídeo, na sequência desse vídeo, nós vamos fazer uma série de 3 vídeos aqui, tá? Como eu falei no começo desse vídeo, não dá para mim poder explicar tudo, porque é muita informação, o assunto é meio complexo. Então nós vamos fazer uma sequência de vídeos, são 3 vídeos. Esse primeiro vídeo foi explicando o que é o INSS, e no segundo vídeo eu vou te explicar o que é aposentadoria de verdade. Muitas pessoas têm um conceito errado. Aposentadoria é quando eu ficar velho, aposentadoria é quando eu ficar inválido, aposentadoria é isso. Não. Eu vou fazer um segundo vídeo na sequência desse, explicando para você de verdade o conceito de aposentadoria. O que é aposentadoria, tá? E no terceiro vídeo eu vou explicar quais as soluções que você tem para você se aposentar independentemente de INSS, de previdência privada, que foi o que eu fiz na minha vida. Fica alerta, porque eu vou postar esses vídeos aqui e você vai entender exatamente o passo a passo que você precisa de fazer. O meu primeiro propósito, o meu primeiro objetivo aqui era te conscientizar sobre a verdade do INSS, tá? O segundo vídeo vai ser te conscientizar o que é aposentadoria de verdade. Tira esse mito, esse conceito aí que é coisa de velho, de idoso, de gente inválida, tá? Isso não existe. E o terceiro vídeo é quais as alternativas. Existem alternativas no Brasil, inclusive, que você pode fazer e não tem nada a ver com previdência privada, não tem nada a ver com tempo de serviço, não tem nada a ver com INSS, que você pode fazer para garantir a sua aposentadoria, que foi o que eu fiz. O vídeo te ajudou de alguma forma, peço a você que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, eu peço a você que se inscreva no meu canal, dê like, comente aqui embaixo, aqui nos comentários, qualquer dúvida que você tiver, perguntas, sugestões, me segue no Instagram para mais novidades e vamos nos falando. Beijo no coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.